eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal O Cão que Lê. Você já ouviu falar numa leoa vegetariana? Não? Então fique que nós iremos hoje resenhar a leoa vegetariana. Sejam muito bem-vindos ao canal do Cão que Lê. Arthur e eu hoje faremos a resenha da leoa vegetariana. Bom, este livro é fininho, mas fininho mesmo, não tem nem desculpa para não ser lido. Ele é curtinho, pouco mais de 100 páginas, 136 está dando, com muitas ilustrações, muitas, e assim, a letra, a fonte é bem grande, é extremamente confortável de se ler e, melhor de tudo, é uma história real. Dizem por aí que é a única leoa vegetariana que já existiu e eu também desconheço se é que há outra. Enfim, a leoa vegetariana, a incrível e comovente história de Little Tyke. Little Tyke, que ficou o nome da leoa, é uma expressão em inglês, né? Poor Little Tyke, que seria coitadinha, né? Pobre criaturinha, alguma coisa nessa linha. É isso o significado. E assim, como que você vai falar nessa mata? Mas como? E uma leoa vegetariana, da onde? Que história foi essa? Foi uma história real que aconteceu nos idos dos anos 40 e 50 nos Estados Unidos, em Washington. E é muito interessante, assim. Esse livro foi lançado pela editora Pensamento aqui no Brasil em 2009, que foi por essa época quando eu li, por esses dias eu estava aqui olhando aqui para a prateleira, e aí eu peguei e reli. Sim, eu sou vegetariana e a época vegetariana entre 2004 e 2005, algo nessa linha, já nem me recordo mais ao certo. E eu procurava muito leituras que me trouxessem exemplos, enfim, queria saber bastante. Um dia fui um feliz acaso ter encontrado com este livro e saber dessa história. Parece que é um filme, mas eu não posso falar se tem mesmo, né? Porque eu não assisti, se é que está disponível e legendado ou dublado, enfim, não sei. Bom, vamos lá, a resenha que não tem muito o que falar, a não ser os pontos bem marcantes, bem chamativos. E Arthurzinho, assim, ele já conhece a história da pegou no sono aqui, e aí a câmera não consegue, deixa eu ver se eu mostro ele aqui dormindo aqui ao meu lado. Porque ele de fato lê comigo, me acompanha, só que ele ainda é um filhotão. Falando em filhotão, em filhote, foi assim que a Little Tyke foi pega. Pega como? Ela foi salva, na verdade, e eu tenho... Qual é a história? Ela foi uma bebezinha que se recusou a comer carne, sim, foi oferecido carne para ela. Aqui nesse livro se passa como a história. Ela foi... Primeiro que a mãe... Eu vou começar das minhas impressões, depois eu falo da história, e aí espero que você leia muito. E sim, né? Deixa eu aproveitar já o ensejo. Este livro eu vi em promoção, por incrível que pareça, na semana agora, no mês passado, março, em promoção na Semana do Consumidor, menos de R$10. Então, assim, não tem desculpa nem para não ler, porque estava acho que por 8 e pouco. Eu fiquei bem feliz quando eu vi, porque por anos eu não vi este livro. Bom, para que Arthurzinho deitou, deixa eu pôr aqui desse lado, fica mais fácil para conversar com vocês. Bom, eu tenho pra mim que a mãe dela não queria que ela passasse pelo que ela passou, mas aí, claro, é inferência, é minha, é óbvio, de acordo com o que eu li. Por que isso? Porque a mãe dela teve 5 gestações em 7 anos, e no parto da Little Tyke, ela matou todos os outros filhotes e também tentou matar a Little Tyke. Ela estava enjaulada, seres humanos colocaram lá, então a mãe dela, né, a leoa, provavelmente foi retirada do seu habitat natural, e acho que depois de 7 anos, né, a mãe não quis mais que os filhos talvez passassem pelo que ela teve que passar. Aqui fica assim um meu grande adendo, sim, eu sou defensora dos animais, aqueles que já me conhecem, mas independente disso, fica a reflexão. Você acha mesmo zoológico legal? Zoológicos, aquários... eu não consigo ver beleza em animal enjaulado, e assim, se for muito difícil agora, nem é mais em pleno 2023, porque a gente passou por uma pandemia aí há não tanto tempo assim atrás, né, não tem tanto tempo, e eu não conheci uma pessoa que tenha ficado feliz de ter ficado trancado dentro de casa. Então imagina você passar a vida dentro
de uma prisão colocada por outros, enfim. Então, a mãe dela tentou matá-la assim, então já começa muito impactante, porque esse relato vem do pessoal do zoológico que deixou ela lá na grade, tentou, né, meio que baixaram tipo um toldo assim para que ela parisse os filhotes, e como foi o espanto deles em ver a chacina que foi. Por outro lado, prenderam também, porque isso é sabido do meio dos veterinários, dos biólogos, que às vezes a mãe, por saber que o filho vai nascer, vai ser especial, vai ter uma certa deficiência, a mãe, na natureza, principalmente, né, os mamíferos, eles matam suas crias. Então eles também ponderaram que pudesse ser isso. Só que ela foi arremessada, a leoa, para fora da jaula nesse nervo aí da mãe. E aí quando ela é arremessada, pegam ela, a mãe feriu bastante a patinha dela e ela é colocada numa caixinha. E o pessoal lá telefonou pro Charlie. O Charlie e a esposa, a Mary, que cuidaram da Little Tyke. E foi como? Colocar numa caixinha, não sabia se ia amputar, se iria amputar a pata, se não. E aí, olha, não dá pra fazer nada meu com esse filhote, vocês querem cuidar? E eles tinham tipo uma chácara, um vale, né? Com muitos animais resgatados, gostavam, e assim, ó, e que foi assim, a gente não tem nada que fazer com esse bicho aqui, não vou falar o que aconteceu com a mãe, então se eu sei que vocês querem cuidar, dá uma chance aí, tá, beleza. Aí quando o Charlie olhou e falou, nossa, Little Tyke, nesse sentido, né, dessa criaturinha, vou levar para casa, e levou, e era tão pequenininha que tem aqui a primeira foto aqui da capa, acho que vocês precisam ver, que assim, eu falando de bicho até me emociono. E levou, e ela de fato, aqui a primeira foto com a esposa, eu falo Mary, mas pode ser Marie também, pela forma como é escrita. Olha que tamanho, parece um gatinho. Bom, é da minha família, né? Felinos, eu também. Mas não tenha um leão em casa, por favor, gente, adote um gatinho. E aí levou para casa, a esposa topou cuidar, e eles começaram cuidando com mamadeira, dando leite, enfim, um filhote, né, você vai fazer o quê? E assim foi, né, durante o começo. E aí eles cuidaram como animal de estimação, né? Então ela não participaria do zoológico, não teria como ser inserida na natureza, porque senão ela, né, morreria, seria predada. Eles decidiram cuidar dela. Passou por muitos veterinários, foi alimentação baseada na orientação, até que um belo dia, e para mim essa é a parte que começa a intrigar bastante, ela se negou a comer carne. Sim, uma leoa que se negou a comer carne. E não foi por falta de tentativas, tá? Por quê? Porque a gente sabe que sim, o leão é um animal, diferente de nós humanos, eles são carnívoros. Nós não. Mas eles são, e eles precisam dessa proteína através da carne. Ofertaram a ela um bezerro vivo, para que ela também treinasse as habilidades de poder predar, né, poder se alimentar sozinha, enfim, e ela se recusou. Ela quis, acredite ou não, brincar com o bezerro. Mas assim, eu acredito fácil, porque os animais são tão perfeitos, se a gente, né, copiasse eles 10% fosse, a vida seria bem melhor. Mas enfim, deixando minhas divagações de lado, ela decidiu brincar. E aí o pessoal começou a ficar preocupado, porque como assim, né, vai brincar com o bezerro, não vai comer? Bom, o desespero do casal Charlie e Mary foi tanto que eles teve um episódio que eles até amarram a boca dela, colocam carne para começar a sentir, pegar o gosto, né, e querer, e se recusou. Enfim, passaram por veterinários, ninguém sabia ao certo o que faria, e aí deram uma dieta regada ao que ela mais preferia, legumes, cereais. Nossa, foi por aí a alimentação dela, e ninguém sabia se ela ia viver ou não, mas ela só queria isso. Carne sempre foi ofertada e ela nunca quis, e aí a dieta foi rica em vegetais. Bom, e ela muito dócil, ela não brigava com ninguém, ela muito carinhosa com todas as espécies, ela se deu muito bem nesse sítio, né, vamos colocar desse modo. Tentaram introduzir sim um leão macho, mas ela também se recusou, ele estava muito bravo com ela, então assim, ela era uma leoa diferenciada, especial, e deixou pra gente, na minha visão, e do Arthurzinho que ficou assim, né, estarrecido, ele com a carne. Nossa, que bonita mensagem de superação, de também se impor no sentido de não quero, não vou ceder, não vou fazer o que esperam que façam de mim.
Não vejo a hora de cortar esse cabelo, gente, desculpa, porque eu tô aqui agora olhando, falando, gente, preciso dar um corte desse cabelo. Volto para a história, porque eu não gosto de editar, então o vídeo vai seguir nessa linha. Ela coloca isso pra gente, né, faz esse tipo de reflexão, porque ela trouxe para a cultura da época, para os Estados Unidos daquela época, essa questão de como assim a Leoa ficou de fato famosa, as fotos são todas em preto e branco, e lá pelos anos 60, 70, salvo engano agora, que publicaram esse livro baseado na história. Então assim, é muito curto, você acompanha do começo ao fim, vai direto ao ponto, não tem enrolação, e depois você vai ficando triste, né? Enfim, a gente nunca quer que os animais partam, mas eles partem. Não vou falar como, mas ela sim viveu 19 anos, o que foi considerado muito tempo para uma leoa. Mas as fotos aqui, você vê, ela foi tratada assim de fato como um gato gigante. Tem uma foto aqui que levaram ela até a praia. Então a ideia, não sei se dá pra ver, a ideia foi, acabaram que esses donos muito amorosos e ela também incentivando as pessoas a não vou falar se unirem, né? As pessoas são mais complicadas do que isso, mas incentivando as pessoas a verem por outra ótica, né? Assim, se a gente for para pensar mesmo, a minha lição foi, poxa, essa mãe não queria que essa filha tivesse essa vida que ela teve em cativeiro, em zoológico, em circo, porque os animais são maltratados, sim. Aí tem gente que vai falar, não são maltratados, tem o circo, isso. Não tem isso. Você tira um animal do habitat natural e coloca para entreter o ser humano, você já está descaracterizando a personalidade dele, do animal, seja qual seja. Então eu não gosto de gaiola, não gosto de animal preso, não gosto. E, bom, enfim. Então se a gente parar para analisar... Arthur até saiu, ele já tá cansado desse meu discurso todo. Então, se a gente parar para analisar mesmo, eu tenho isso, que a mãe não quis, e por isso a mãe pensou em matar, mas no sentido pro bem, não porque esses filhos tinham algum tipo de anomalia. Tenho também para mim que, assim, como eu posso falar... que o livre-arbítrio aqui da Little Ty foi fantástico, foi sensacional, ela foi assim, à frente do tempo. Eu espero que esse livro cresçam as vendas, que mais pessoas tenham acesso, que mais pessoas se interessam pela essa leitura. Claro, né, eu sempre espero que as pessoas sejam mais vegetarianas também, mas não estou fazendo uma apologia ao vegetarianismo nesse vídeo, não é esse o intuito. É porque o título por si só ele já chama, né, uma leoa vegetariana, ninguém nunca pensa nisso. E assim, é uma história assim, né, que, né, olhei aqui atrás, né, nascida num zoológico e rejeitada pela mãe, então assim, ela tinha tudo para ter uma vida triste e sofrida, e no fim das contas ela teve a melhor vida que ela poderia ter tido, senão teria sido mais um leão de zoológico. Então assim, espero que vocês se interessem pelo tema, interessem pela história dela, e reflitam também sobre os seus hábitos todos e essas coisas todas que eu mencionei. Enfim, era só uma resenha de um livro que pra mim é muito especial e de uma história real e muito bonitinha, tá bom? É isso, gente. Boas leituras sempre. Espero leiam este também. Até o próximo vídeo aqui do canal.